tarde às pessoas que estão aqui, boa tarde aos que estão lá em casa a acompanhar-nos neste evento. Hoje temos aqui uma escritora, a Daniela Salomão, que vai apresentar o seu livro Contos Místico-Filosóficos do Desoriente. Este livro é um livro recente, tem ilustração de Keira Linder e vai ser apresentado pela Carolina, estava certo. Carolina Santarino. Eu sou Cristina Faria, sou quem dirijo este centro cultural. Este centro cultural pertence ao Politécnico de Coimbra, mas está aberto a toda a comunidade. Ele nasceu há relativamente pouco tempo, ainda não tem 3 anos, e temos feito aqui vários eventos que eu espero que comecem também a frequentar, desde exposições de pintura, fotografia, escultura, até apresentações de livros, até concertos com músicos de vários estilos diferentes. Portanto, podem ir consultando a nossa programação e aparecendo, porque nós gostamos de vos ver por cá. Para já, hoje, fiquem então com a Daniela e a Carolina, que vos vão apresentar este livro, que é um livro belíssimo. Até já. Obrigada. Vou-me afastar, por favor. Bem-vindos uma vez mais. Meu nome é Carolina Santarino. Eu tenho o enorme prazer e, acima de tudo, uma grande sorte de conhecer a Daniela. Já há uns anos. Claro que nós nos conhecemos num contexto cultural, não podia ser de outra maneira, pelo menos na nossa forma de viver a vida e viver a nossa amizade, que tem sido sempre pautada por essa necessidade de trazermos a nós a cultura para o desenvolvimento pessoal e humano de quem nos rodeia e das pessoas que nós nem conhecemos e que vamos tocando sem nos darmos conta. Este livro, foi uma surpresa incrível. Eu já sabia que ele andava a ser construído há algum tempo, mas de facto quando eu peguei nele e ouvi falarem sobre ele e lerem os contos, e quando fui para casa efetivamente ler o livro, foi uma sensação mágica. É mesmo este termo, é mágico, porque cada conto, cada história, cada personagem é única e transmite-nos sensações muito distintas. E o mais interessante, eu tenho a minha experiência, mas aquilo que é claramente evidente é que cada um de nós tem a sua experiência com este livro. Portanto, nada é demasiado dado ao leitor, nem nada é demasiado escondido. É que é um equilíbrio perfeito entre a história que se vai passando, as sensações que se vão transmitindo. Eu sou atriz, por isso, para mim, as sensações, mais do que a linha lógica ou muito racional que pode acontecer num livro ou em qualquer obra de arte, é muito importante. Portanto, todas as sensações que eu vou recebendo enquanto leio o livro serão completamente diferentes, ou serão pelo menos um pouquinho diferentes para cada um de nós. E por isso é impossível, para mim, fazer uma descrição do livro, ou quando me explicam, mas que livro é que é? Não sei, tens que ir ver. não consigo explicar. Porque a experiência que eu tive não vai ser de todo semelhante à tua. Cada um tem a sua, e essa é a beleza da escrita da Daniela. E já perceberam que eu também sou uma grande admiradora. Uma grande admiradora. Eu estava em personagem masculina. Sou uma grande admiradora da Daniela, tanto a sua personalidade como a sua vertente artística. E não vou falar da outra vertente também da Daniela, mais científica. Se quiser ela fala, isso deixo para ela. Essas partes mais complexas, igualmente belas e que também têm uma influência grande e boa na forma como a Daniela comunica connosco, mas isso deixo para ela. Para mim, tenho que fazer o exercício de ser breve, porque eu poderia estar o resto da tarde a falar sobre o livro e sobre a Daniela, mas vou contar muito rapidamente a forma como nós nos conhecemos. Aliás, nem vou contar como é que nós nos conhecemos, só vou partilhar que nós as duas lembramos perfeitamente do momento em que os nossos olhares se cruzaram.
E não é assim uma coisa tão comum quando eu penso outras grandes amizades que eu tenho, ou porque já foram há muitos anos, ou porque a situação em si, não sei, não me tocou tanto, ou aquele cruzar de olhares não foi tão marcante à primeira vista, não foi um amor à primeira vista. E connosco foi, foi um amor à primeira vista, sabemos exatamente onde é que estávamos, eu a descer umas escadas, a Daniela já lá em baixo, e havia 30 pessoas na sala, mas de facto o olhar que me lembro foi o que eu cruzei com a Daniela nesse dia. E nesta vida apressada, a beleza também da nossa amizade e cada vez mais com o distanciamento social, e não estou a falar de Covid, não é essa a questão, as nossas vidas apressadas, demoramos às vezes fora da nossa terra natal, porque foi preciso nós irmos para Lisboa. Somos de Coimbra, neste momento os nossos pais e mães são praticamente vizinhos, provavelmente cruzámos muitas vezes em Santo António dos Olivais, mas foi preciso ir para Lisboa para nos conhecermos. E às vezes estamos em países diferentes, podemos estar longe, mas sempre que nos encontramos, é aquela sensação, parece que foi ontem, e já há muitos anos, muitas vidas para quem acredita ou para quem acha que não acredita, mas ainda pensa, mas se calhar pode ser, quem sabe, não sei. Mas não vou negar, não nego à partida uma ciência que desconheço, e é sempre esta sensação que eu tenho. Portanto, sou bastante suspeita, efetivamente, não há dúvidas disso. No entanto, alguns amigos que também já tiveram a oportunidade de ler a obra da Daniela ficaram surpreendidos, porque não é comparável com nada. E eu espero que quem ainda não teve a oportunidade de ter contato com o livro tenha hoje e amanhã e para o resto da vida, porque é sempre um livro de mesa de cabeceira. Muito obrigada por estarem cá. Vou fazer uma sugestão que nos foi feita até por uma escritora, nossa amiga, e também pelo desafio que nós vamos fazer hoje à tarde, que é quem já souber que quer adquirir o livro, que ainda não tem e queira hoje levar algum exemplar para casa, eu sugiro que possam fazer já o levantamento. Nós sabemos que ninguém vai fugir com ele, portanto depois a parte burocrática tratamos no final, mas quem quiser já, um de cada vez, com os devidos cuidados, levantar já o livro, para o ter consigo, para quando falarmos um bocadinho melhor sobre ele, já o poderem sentir, já o folhearem, já verem também as ilustrações, acabo de ver que isso não é possível, portanto vou sugerir que no final, com os devidos cuidados, tendo em conta as situações que nos encontramos agora, se faça isso. Pronto, retiro o pedido, muito obrigada. Então vou passar a palavra à Daniela, porque foi ela que vieram ouvir hoje. Então, boa tarde a todos. Obrigada aqui ao Centro Cultural pelo convite. Obrigada a ti mais uma vez por estares ao meu lado aqui neste grande desafio que é apresentar o que eu fiz, que até hoje ainda estou a descobrir. E obrigada a vocês que aqui estão, gente muito, muito querida do meu coração que está aqui hoje. Ao pensar um bocadinho naquilo que eu vim a trazer aqui hoje, eu lembrei-me de uma conferência que eu vi do Rui Zinck. Eu gosto muito do Rui Zinck. E o Rui Zinck tem vários cursos de escrita criativa que administra e ele traz uma ideia muito interessante que é, se eu quiser escrever um romance sobre um neonazi, eu tenho que encontrar o neonazi que existe dentro de mim. E na altura aquela frase marcou-me, ouvir aquilo, um neonazi dentro de mim. A verdade é que quando eu me lembrei de fazer este livro, eu no fundo tive que ir encontrar a escritora dentro de mim, que era um título ou um conceito que para mim era vá de retro. Eu não sou escritora, a escritora é Camões, Saramago, uma data deles, eu não estou nesse lado. E então todo o processo desta escrita do livro foi partir pedra dura naquilo que era realmente tudo o que é o julgamento e tudo o que são muitas realidades paralelas que nós fazemos acerca de nós próprios, neste caso, acerca de mim própria. Eu tenho um livro que eu gosto muito do Hemingway, que é O Velho e o Mar, e aquela odisseia incrível dele pescar os peixes e depois vir já todo partido e no final os peixes que estavam no mar começarem ali a bicar o seu tesouro, é um bocadinho aquilo que eu senti durante o meu processo criativo, que foi, apesar de haver uma autenticidade em mim muito grande, havia uma grande preocupação de, então e os outros? Meu Deus, eu vou ser vista e isto está muito cru e caramba, agora estão a ver toda despida, mais valia estar de cuecas na rua. E então foi uma grande aprendizagem sobre aquilo que é nós perdermos quem somos à custa de agradar quem até nem está nem aí, só nos viu uma vez na vida, ou até gosta de nós como somos.
E então eu tenho assim um grande testemunho sobre isso, que é aqui a minha editora, que vocês já estão a ver atrás de mim, que é a Marisa Pedrosa. Ela está no Porto e não conseguiu estar presente, mas ela mostra um bocadinho disso que foi esse meu processo de autoexigência, e que eu hoje vejo que era apenas perfeição, ou seja, há um grande caminho entre a perfeição e o autoaperfeiçoamento. Hoje, um bocadinho mais polido, eu consigo ver o que é que era essa perfeição neurótica, o que é esse piolho que anda aí dentro da cabeça a saltar, estão a ver, e que não há quitoso que o mate, só mesmo o autodesenvolvimento. E então, através disso, consegui perceber que perfeição e autodesenvolvimento são coisas bastante diferentes. Então eu vou-vos mostrar o testemunho da Marisa sobre o meu processo. Ela, Salomão Barata, é falar de alguém com uma imensa criatividade, uma elegância e uma suavidade tímida na sua escrita. Lembro-me quando a Daniela me contactou a mim, Edições Matrioska, de me ter passado uma imagem de uma escritora muito exigente consigo, muito atenta a cada detalhe, mas ao mesmo tempo com uma criatividade e um humor que a mim pessoalmente me lembravam muito o Murakami e o Woody Allen. Lembro-me também da transformação que fui vendo na Daniela ao longo do processo da criação do seu livro. Lembro-me no início de ver um passarinho, um roxinol mais assustado, mais reservado, sempre muito incisivo e sempre a querer melhorar o processo. Lembro-me também das ilustrações magníficas da Keira Linder e do quanto havia uma dança muito subtil entre o texto e as ilustrações. Mas também me recordo no dia em que enviamos o texto para a gráfica para ser impresso, da transformação artística que eu pude ver na Daniela Salomão Barata. Já tinha perante mim, em vez de um roxinol pequenino e tímido, um pavão, não pela vaidade, mas pela segurança e pela expansão com que exibia as suas penas. Existia no seu processo um processo de transmutação. E eu acho que quem lê a Daniela é isso que percebe no seu livro Pontos Místico-Filosóficos do Desoriente. Há um convite permanente à magia, à transformação, à alquimia, ao humor, à presença, à elegância e à cultura. E quero, a título de demonstração do que vos estou a dizer, ler um bocadinho da escrita maravilhosa da Daniela. Homem nu. Acordei com o meu corpo nu. Não me conseguia mover, sentia um grande esforço até para rodopiar as órbitas que se estarreciam nos meus olhos. Sentia a minha barba fria, esses pelos que durante a adolescência pavoneei e depois podei os meus troféus de virilidade assumida. O céu, no seu movimento azul e impiedoso de amizade e entropia, abraçava-se a mim, mas eu não conseguia fazê-lo de igual modo. Não fazia ideia de como estava naquela relva fresca e descampada, onde o nada se juntou à eternidade para serem cúmplices assumidos da minha cobardia. Sim, porque estar nu em nus é como estar vestido numa grande superfície comercial, numa praça pública, na entrada e saída de um transporte giratório qualquer. Os meus pulmões trabalhavam como uma caixa de cucos, cima, baixo, num dom yogi profundo de sentir a consciência suprema na caixa torácica. Não sabia de facto porque estava assim. Como aqui vim parar? Mas a sensação de presença era avassaladora. Se para tal necessitei de estar nu e esquecer-me de passados, maneiras e caminhos, que se lixe tudo isto agora. Estou, por uma vez na vida, senti uma novidade visceral. Estou lúcido, porra. E eu acho que ficando com este bocadinho, vocês percebem o humor, a subtileza, o acutilante, a observação e a sensibilidade da Daniela Salomão Barata. Obrigada, Daniela, por ter participado no parto do teu sonho. Foi um privilégio. Estou certa que a Daniela nos irá presentear com muito mais livros. Também não quero deixar de sem mostrar a beleza de uma das ilustrações que fazem parte do livro. É de facto um deslumbre, um espanto. E diria para terminar, proibida a entrada a quem não anda espantado de existir. José Gomes Ferreira. Esta é a frase, eu acho, que melhor descreve a forma de estar na vida da Daniela. Um beijinho, Daniela, e não se esqueçam todos de ler Pontos Místicos do Desoriente. É de facto uma experiência assombrosa.
Bem, falar-vos só um bocadinho então também de como é que eu construí o livro. Eu na altura estava-me a mudar de casa e foi em pleno Covid. Eu cheguei a uma casa nova no início de março e depois foi no confinamento que eu comecei a sentir a ideia de reunir tudo aquilo que eu tinha, até porque a minha criatividade não estava a fluir. Isso também foi algo que eu percebi. A criatividade não existe sempre, há momentos de descanso, há momentos de integração, há momentos de contemplação e há momentos só de materializar. E houve aí uma sirene interna, alguns que tocou, que me disse que esse era o momento de materializar. Na altura tinha alguns contos reunidos e acabei por reunir mais. Há muitos que tinham sido até publicados no Facebook, uma plataforma que eu até atualmente menosprezava um bocadinho, e que através do feedback que lá tinha, de muitas pessoas que nem sequer estavam num círculo íntimo, que vinham falar comigo dos meus textos, eu pensei, uau, olha, se calhar está aqui alguma coisa, se calhar não é só alguém que diz isto por ser teu amigo ou por simpatia, e isso também fez em mim um certo acreditar de que era possível. Depois a natureza da minha escrita sempre foi muito focada na natureza e naquilo que era belo, porque até então eu acho que poderia considerar-me uma pessoa religiosa pela natureza, não é? Se nós formos à etimologia da palavra religião, é religar. E eu acho que a natureza religava-me constantemente a mim própria, algo que eu nem sei definir, não é? Que um conceito mais judaico-cristão fala de Deus. Para mim, acabei por perceber que Deus estaria na natureza, não é? Spinoza tem o panteísmo, que está ligado a tudo é Deus à nossa volta. E fui criando esse conceito, realmente tudo é Deus à nossa volta, a minha irmã é Deus, tu és Deus, aquela flor é Deus, aquela pessoa que me irritou no trânsito ontem é Deus, e eu conseguir polir daí, tirar emoções muito próprias e muito minhas. Outra parte que também despoltou muito o meu processo de criação foi trabalhar na área de psiquiatria e estudar assim os grandes nomes, dentro dos quais o Carl Jung, realmente psiquiatra e psicanalista, é aquele que mais influencia a minha escrita. Porque muito da minha escrita lida com a parte do inconsciente, a parte dos sonhos, dos arquétipos, e eu encontrei aí uma fonte enorme de escrita. Acho que era isso que eu gostava de dizer. Dizer que também escrevo para me ligar a mim própria e que acaba por ser... E acabo por gostar muito de quem me lê não a pensar naquilo que eu estaria a pensar ou a sentir, mas quem me lê e se lê a si próprio. Acho que esse é um grande objetivo para mim como escritora, e então isso faz-me escrever e faz-me gostar do que faço. Gostava de dirigir umas perguntas à Daniela. Sim. Nada está combinado, portanto pode sair, enfim, não sabemos o que for. Sim. E sugiro também, se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade para colocar, porque hoje é o nosso espaço e vamos aproveitá-lo e aproveitar que estamos aqui hoje para sugar todas as informações que a Daniela nos quiser passar. Olha, eu tenho uma curiosidade que achei engraçado, porque há bocado não sei porque do nada comecei a falar, quer dizer, referi-me a mim como se fosse homem, não é? E eu lembrei-me que os teus contos estão, a personagem é masculina. A maior parte, não é? Da maior parte dos contos. Foi consciente, não foi? Tens alguma explicação, não fazes ideia porquê? Sim. Não, é uma pergunta muito interessante a que tu fazes, de facto, e por morar agora com uma bela pessoa que está ali, que se chama Lia Antunes, e que trabalha muito em prol do feminino em Portugal e da arquitetura no direito à habitação das mulheres, houve um dia em que pensámos juntas sobre como muita da literatura que nos é trazida é feita por homens. Com todo o respeito aos homens e pensando muito bem, os meus escritores favoritos são homens e muito me marcaram, e eu não sei então se inconscientemente isto acaba depois por passar em personagens masculinos ou de alguma forma simbolizar essa força como uma força masculina.
Embora, pronto, não sei se quem tem esses conhecimentos ou se gostam de ler sobre isso, mas o Tantra fala muito da filosofia de que todos nós temos um homem e uma mulher interna, não é? E se calhar eu estava aqui a puxar mais pelo meu homem, que aparece mais na escrita do que na vida real, com esperança que ele aparecesse mais na vida real do que na escrita. E então se calhar pode ser uma das questões, da resposta à tua questão. Ok, obrigada. Nada? Foi mesmo assim. Sim, muito bem, como pergunta. Inspiraste em alguma pessoa que tu conheces para escrever, não querendo saber quem nem que conte, mas para escrever? Agora! Há assim há alguma pessoa, algumas pessoas concretas em que tu tenhas inspirado ou não de todos? Eu acho que não, eu acho que sou mais inspirada pelo que essas pessoas me inspiraram a sentir do que propriamente, e é óbvio que se eu abrir o livro há ali uma outra coisa que eu me lembro que foi por aquela pessoa que aquela emoção me surgiu. Sim, mas acho que foi a emoção que ela me inspirou do que ela própria. Boa. Qual é que dirias que é a emoção mais patente para ti, não é? Lá está, cada pessoa depois pode ter até uma experiência diferente, mas para ti, qual é que é a emoção mais proeminente no teu livro? Eu estava a pensar e acho que é o maravilhamento da alegria. No fundo há assim um certo... Mesmo que exista até uma tristeza e uma melancolia ali, ou até uma raiva, é quase a alegria que nós podemos fazer de catalisar essas emoções dentro de nós. Então acho que é mesmo o deslumbramento da alegria. Perfeito. Sim. Eu vou perguntar, entretanto, se alguém quer fazer alguma questão. Também. Às vezes parece que estou a dar assim o primeiro passo, até com uma questão, mas não quero falar, não é? Porque vamos sempre dirigindo, vamos provocando também um bocadinho neste sentido, mas não. Porque gostamos que seja uma ação dinâmica e que sejamos todos participantes. Não é? Talvez se fosse possível ler um bocadinho. Será? Sim. Olha, eu aproveito a sugestão. Não vou ler por enquanto, pelo menos não vou ler um conto, mas vou ler uma frase da introdução que eu vou ceder em questão e, portanto, eu gostava de partilhar. Que é o que a Daniela pretende com este livro. Ela pretende que seja uma viagem astral entre aquilo que está mais perto do coração e aquilo para o qual ele convida, subtil ou intensamente, viver os universos que lá estão dentro. Obrigada. Daniela, quer escolher um conto ou um bocadinho de um conto para suscitar a curiosidade das pessoas para lerem depois do resto? Sim, pode ser sim. Para terminar a apresentação. Bem, eu abri a Ocásia, por acaso é um que eu gosto muito, e nem de propósito ao estarmos aqui de máscara. Sim. Para ler agora. Está bem, vou tirar. Chama-se A Verdade. O mundo não estava preparado para uma epidemia que assolava e fazia tremer o bem-estar da humanidade. A epidemia da verdade. A verdade é que a verdade saiu à rua e não mais voltou a fechar-se. Era ver ruas desertas, supermercados sem espelhos, romarias e igrejas na procura de água benta e funcionários de diversos ofícios sem clientes. Ouvia-se por entre as gentes a curiosidade e o receio. Já a viste? Como é que ela é? Enquanto pensavam em quem seria o próximo a ser atingido. O medo esvoaçava pelo ar como pássaros num voo apressado. Muito do que se julgava conhecido começava a desabar. As grandes e pequenas estruturas, a opressão, o apego, a sacanice, a inveja, a intriga, as ilusões, as certezas e incertezas, os medos, desamores, amores, as coisas que não fluíam, a vida que não existia. Em tudo isso a verdade tocava e se fazia transparecer como um cristal branco luz de pura selenite. Não raro era ver as pessoas a desinfetarem as mãos com álcool gel antes de que a verdade saísse num aperto ou documento trocado. O mundo nunca mais foi o mesmo desde que a epidemia da verdade saiu à rua.
Chegou um dia em que um manto mais negro atingiu toda a terra e como a verdade surgiu, também ela desapareceu. Mas dentro de cada ser humano ficou a memória inconsciente de que algo verdadeiro um dia se tem de descobrir.